Salve, salve, minhas criaturinhas! Tudo beleza com vocês por aí? Bem-vindos à nossa aula de arte. O meu nome é Ailton Brisa, eu sou seu professor de arte e na nossa última aula nós vimos um pouco sobre observação e sobre olhar artístico. Como é que o nosso olhar pode captar da melhor forma aquela imagem que a gente quer desenhar. Na aula de hoje, a gente vai colocar uma nova ferramenta nessa mochila. A ferramenta de hoje é figuras geométricas. Sabe o que é isso? Já ouviu falar de figuras geométricas? Parece coisa de matemática, né? Olha que nesse momento, arte e matemática se encontram, gente. Figuras geométricas são as formas mais simples de desenho. Se você for fazer um desenho e começar a desenhar ele de forma cada vez mais simples, em algum momento você vai chegar numa figura geométrica, numa forma geométrica. Vamos dar uma olhada aqui. Para o artista fazer esse urubu, ele não começou das penas, ele não começou da unha, da pata, ele não começou da ponta do bico, ele começou das figuras geométricas que estão aí por trás desse urubu. Olha como antes de fazer cada detalhe, ele fez uma série de figuras geométricas que já dão para a gente essa ideia da posição do urubu, do tamanho do urubu, das proporções que cada parte vai ter. Então aqui, ó, antes de fazer o bico, ele fez uma série de quadrados, de retângulos, de paralelepípedos, uns cilindros, linhas curvas, linhas retas. Vamos ver esse outro desenho aqui. O artista, para chegar nesse desenho com detalhes, com o brilho do olho, com o buraco da narina, com as penas aqui, primeiro ele fez formas geométricas. Ele fez triângulos, fez elipses. À medida que o desenho vai ficando mais complexo, alguns traços vão sendo apagados, outros vão sendo acrescentados. Olha esse outro exemplo. Como é que ele vai fazer esse pescoço tridimensional fazendo a curva? Olha lá, ó, ele partiu de uma série de quadrados, uma série de cubos, fazendo uma curva aqui, mostrando várias faces da cabeça do animal. Então, para chegar nos detalhes, a gente começa das figuras geométricas. Sacou? Vamos ver agora nesse cachorrinho como é que a gente encontra algumas figuras geométricas nele. Logo no começo, eu já vejo aqui um cone no pescoço dele. Ali no tronco tem outro cone, quase um cilindro, mas aqui atrás é um pouco menor. A gente vai falar sobre proporção daqui a pouco. Aqui nas patas a gente tem círculos, tem linhas retas, tem cilindros. Ali na pata traseira, olha que legal, a pata do cachorro não começa aqui, ó, ela começa aqui em cima. Ó. Quando a gente começa a olhar a figura como formas geométricas, a gente começa a entender melhor as partes que a gente quer desenhar. E aí a gente vai desenhar um desenho que vai ser muito mais satisfatório para a gente, sacou? Aqui no rabo tem um cone, aqui na cabeça tem uma série de linhas, de triângulos, de cones também. Vamos olhar esse, ó, aqui eu vou tirar o cachorro original e a gente está vendo aqui o cachorro feito de forma mais básica. São as figuras geométricas que compõem a imagem desse cachorro. Mas a gente já sabe que ele está virado para cá, que a cabeça dele está virada para lá, que o tamanho dele é esse em relação à imagem. Vamos ver um outro cachorro aqui, que eu gosto muito de cachorro. Aqui esse cachorro tem linhas muito retas. Olha como o nariz dele aqui tem um trapézio bem marcado. Aqui, não sei se você consegue ver, mas tem um triângulo bem marcado aqui ó, no focinho e outro triângulo bem marcado aqui no narizinho dele. Aqui tem uma série de triângulos. Aqui a cabeça dele é como se fosse um diamante. Olha essa linha como é reta. Posso botar aqui um monte de linha para você enxergar melhor. Vamos tirar a imagem com detalhes. E esse é o cachorro feito da forma mais básica possível. Peraí, professor. Esse desenho é o desenho final, é? Não, esse é o desenho inicial. Para chegar naquele cachorro com pelo de várias cores, a gente primeiro parte disso aqui, ó. Vê como com essas formas aqui, eu já consigo ter uma ideia mais ou menos do tamanho do focinho, da proporção que cada parte tem. Olha o queixo dele como aparece bem aqui para mim. Olha a posição da orelha como está bem marcada. Beleza, galera? Vamos em frente então, vamos definir o que são figuras geométricas. São as formas mais simples de se representar. Lembra disso? Algumas figuras geométricas planas.
Eu falei aqui um monte de nome. Tenho certeza que alguns você já conhece, alguns talvez não. Vamos dar uma olhada nessas figuras que eu falei. Eu falei do círculo, da elipse, do quadrado, retângulo, triângulo, trapézio e a gente também fala de linhas retas ou linhas sinuosas, linhas curvas. Quando eu falar que ali tem uma linha sinuosa, você já sabe que é uma linha que ela é curva, ela não é reta. Beleza? Eu vou mostrar agora para vocês aqui uma imagem. Aqui a gente está vendo as ruínas de uma igreja. É a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, lá na Muribeca. Hoje ela é um patrimônio histórico e cultural de Jaboatão. Aqui nessa imagem, eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu consigo ver um monte de figuras geométricas. Lá no meio já tem um círculo. Aqui eu tenho uma série de semicírculos, elipses, um triângulo lá em cima, eu não sei se você está vendo, esquece os detalhes agora. Tem um triângulo aqui, tem um paralelepípedo aqui, um triângulo aqui. Deixa eu dar uma forcinha para vocês, vamos botar umas linhas aqui. Consegue ver agora? Tá vendo como tem figura geométrica em tudo? Se a gente fosse desenhar essa ruína da forma mais simples possível, a gente talvez começasse por um triângulo, por um círculo, por um quadrado ou um losango. Vamos dar uma olhada então em algumas figuras geométricas espaciais ou tridimensionais, que vão representar as imagens com um aspecto de profundidade que as imagens anteriores não mostravam, as planas. Vamos ver aqui como é que a gente faz uma esfera. A gente junta um círculo e uma elipse e a gente dá um efeito de esfera. Consegue ver aqui uma esfera? E se eu fizer assim, ó? Parece a metade de uma laranja, né? Tudo que eu fiz foi tirar a partezinha de cima. Então, com um círculo e uma elipse, a gente consegue um efeito de esfera. Aqui a gente tem um cubo, que é a figura tridimensional do quadrado. A figura tridimensional do retângulo é o paralelepípedo. A gente também tem a pirâmide. A gente tem duas elipses conectadas por duas linhas retas. Veja, se as duas elipses tiverem o mesmo tamanho, a gente diz que é um cilindro. Se essas elipses tiverem tamanhos diferentes, a gente diz que é um cone. Eu falei muito isso quando a gente falou lá dos cachorrinhos. Vamos dar uma olhada então nesses cachorrinhos de novo e eu vou perguntar para você aqui. Qual dos dois cachorros tem o focinho mais arredondado? O focinho com formato de cone? Acertou quem falou, o branquinho, não é? O branquinho tem um rosto muito mais arredondado. Observa como o queixo dele faz uma curva bem arredondada, enquanto que o queixo desse preto é uma curva com um ângulo bem marcado. O cachorro preto tem um focinho muito mais quadrado, muito mais em formato de paralelepípedo. E esse aqui, um focinho muito mais arredondado. Captou? Vamos então para a nossa hora do desafio. No nosso desafio de hoje, eu quero que você pesquise imagens, todo tipo de imagem que você encontrar. Isso aqui é só um exemplo. Você vai pesquisar imagem em revista velha, em jornal, em panfleto, qualquer tipo de imagem que você puder rasurar. Só não pode ser uma imagem que você não pode rasurar, não é isso? E você vai, nessa imagem, localizar as figuras geométricas que estão lá. Olha que divertido. Aqui eu consigo ver um triângulo, aqui eu consigo ver linhas retas, um cilindro, um cone, um cilindro, um quadrado. Tá vendo? E agora? Consegue ver melhor? Aqui eu tenho no celular outra figura geométrica que a gente não falou, que é o losango. Então você vai no seu caderno, de repente você pode colar as imagens, ou na própria revista mesmo, onde a imagem estiver, você vai com um hidrocor, com uma caneta, vai localizar essas figuras geométricas. Quanto mais você fizer isso, melhor. Isso aí é uma questão de treino. Quando a gente bate o olho e enxerga ali naquela imagem as figuras geométricas. E aí, gostou desse encontro? Eu gostei. No nosso próximo encontro, nós vamos desenhar juntos um rosto humano. Espero você lá, hein?
Música